Boa noite a todos. Deixa eu convidar aqui a nossa convidada de hoje. Só um minuto que não está dando certo a conexão. Vamos tentar de novo. A doutora Mariana não está conseguindo conectar. Vamos tentar novamente. Boa noite, Brunão. Brunão é responsável por subir nossos vídeos aí para o YouTube, né, Brunão? Tá editando todos os vídeos. Logo mais, todas as nossas lives que a gente fez vai estar no YouTube. E aí vai ficar bem mais dinâmico de assistir, bem mais fácil do que aqui pelo Instagram. Ah, Aê, agora, agora foi. agora foi, mas eu que pedi para você, né? Foi, porque não estava dando certo, estava dando erro, dava erro, caía. Deixa eu Agora ficou colocar um filtro aqui, porque tudo tá, certo. a situação aqui tá difícil. Um filtrinho, né? Só para melhorar aqui. Deixa eu ver. Tá esse mesmo. Então, Agora, não chegou nada. Aí eu pedi para você. é assim mesmo, o Instagram ele dá umas bugadas. Bom, Isso que a gente boa noite acabou a de testar. todos, todo mundo que está entrando aí, seja muito bem-vindo. Esta é a nossa última live que eu estou fazendo agora nesse primeiro semestre desse ano. A gente vem numa sequência de lives aí, toda quarta-feira, quinzenalmente, a gente vem fazendo as lives, vem trazendo os convidados especiais aí, que são especialistas, para falar sobre diversas especialidades dentro da veterinária. A gente trouxe aqui pessoal de cirurgia, pessoal de diagnóstico por imagem, e agora você, Mari, anestésio, para encerrar com chave de ouro aí a nossa sequência de lives. E todas essas lives que a gente está fazendo, elas estão no YouTube, né? Então essas lives vão ficar gravadas no YouTube logo mais. Nosso amigo Bruno, que está aqui online, que gentilmente está fazendo essa grande camaradagem de subir as lives para a gente no YouTube, lá vai ficar mais fácil de acompanhar ou de procurar ou querer saber sobre a especialidade que tem interesse. Mário, quero agradecer primeiramente por aceitar o convite de participar dessa live conosco. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí. Bom, Ti, queria primeiro agradecer o convite, tá? O que eu mais gosto de falar na minha vida, eu acho, é sobre anestesia, então estou muito feliz em participar da live. Vou começar me apresentando para quem não me conhece. Bom, eu sou a Mariana, na verdade eu sou de Santos, eu passei a morar aqui em São Paulo depois que eu comecei a anestesiar. Eu me formei na São Judas em 2018, na metade de 2018, e fiz um tempinho de plantão e aí acabei vindo aqui para São Paulo, tive a oportunidade de começar a anestesiar de fato, que era o que eu queria fazer da minha vida, sempre quis, né? A partir do segundo ano da faculdade eu já sabia que eu queria. Então eu me formei lá, vim para cá, tive a oportunidade de começar a anestesiar e larguei os plantões, nunca mais fiz plantão. Estou muito feliz nessa área de anestesia. Sou formada em anestesiologia, tenho pós-graduação em anestesiologia e pós-graduação em bloqueio regional, né? Estou terminando minha pós em bloqueio regional, na verdade, acabo agora em outubro. E é isso, não quero parar de estudar, já estou pensando agora numa outra pós para fazer. E é isso. Que mais quer que fale sobre mim? Vamos lá. Por que que eu escolhi O que anestesia? Vamos aconteceu? lá. Vamos lá, por que que eu escolhi essa área de anestesia? Bom, primeiro, por que que eu escolhi a medicina veterinária, né? Na verdade, só voltando um pouquinho aí na minha vida, eu sou formada em educação física, já começa por aí. Então, terminei a escola e entrei na faculdade de educação física porque eu sempre gostei de esporte, né? Sempre fui dessa área. Só que o meu sonho sempre foi fazer veterinária, né? Só que na época, por questão financeira e tal, não queria fazer meu pai pagar a faculdade, acabei entrando numa faculdade que eu também gostava e era mais barata. E não me arrependo, né? Sempre gostei muito de educação física, atuei como professora. E
E aí eu tive a oportunidade de entrar na faculdade de medicina veterinária. No início eu estava fazendo só por hobby, né? Porque eu já tinha uma profissão. Então, quando eu tive essa oportunidade de fazer a faculdade de medicina veterinária, eu entrei. E quando eu estava mais ou menos na metade, acho que exatamente até na metade, eu sofri um acidente, né? Sofri um acidente de carro que me impossibilitou de continuar na educação física, né? Eu tenho algumas limitações aí de movimento, e aí entra a parte do porquê que eu escolhi anestesiologia, né? Então, eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de anestesia, sempre tive, né? Qualquer procedimento que se eu tivesse que fazer, sempre quis operar meu nariz, etc. Nunca fiz por medo de anestesia, né? E aí, do nada, eu tive que ser anestesiada às pressas e eu tive contato, meu primeiro contato com um anestesista foi no dia do meu acidente, né? E ele super me deu uma atenção, ele, nossa, tirou o meu medo com a mão, literalmente, assim, sabe? Ele sentou do meu lado, conversou. Então, assim, esse meu primeiro contato com um anestesista foi muito importante. Porque eu acho que se você pega trauma de qualquer especialidade que seja, se você pega um profissional ruim, um profissional que não te dá atenção, que não é humano, você acaba criando um trauma, né? Então, assim, eu tinha um medo de anestesia e eu passei a não ter depois que eu conversei com esse anestesista. E aí eu tive que passar por outras anestesias, outras cirurgias, e isso só foi aumentando a minha vontade de trabalhar com anestesia. Então, assim que eu me recuperei, que eu voltei para a faculdade, que eu tive que ficar afastada, eu comecei a realmente a ir atrás de estágio em anestesia. Isso era metade da faculdade, então, no terceiro ano para frente, eu só fiz estágio em anestésio. E não me arrependo, né? Porque foi assim que eu comecei. E foi por causa disso que eu consegui, logo depois de formada, já ingressar na área de anestesia, porque eu já tinha bastante prática, né? Então, foi por conta disso que eu escolhi a área de anestesia. E além de ser anestesista, eu gosto de ser humana, né? Então, é um jeito que eu escolhi trabalhar. Então, às vezes as pessoas não gostam, mas a maioria das pessoas gostam, que eu sou uma pessoa mais calma, eu gosto de dar atenção para os pacientes, eu gosto de fazer tudo num tempinho, né? Então, quem já trabalhou comigo sabe que eu trabalho com música, eu trabalho com cromoterapia, que eu gosto de produzir o bem-estar, além de tudo, né? Eu acho que não é só ser anestesista, não é só tirar a dor. Eu acho que você tem que produzir o bem-estar para o paciente, né? Principalmente os animais, né? Se eu me sentir bem sendo ser humana, entendendo o que estava acontecendo, né? Então eu sempre falo, os animais eles não sabem o que está acontecendo, eles não sabem por que eles estão ali, então a gente precisa realmente ser humano, né? Não só anestesista e ter essa humanidade, não só com os pacientes, com os tutores também. Uhum. Muito interessante, muito interessante. É, nessa sequência de lives que eu venho fazendo, cada especialista que eu trago aqui como convidado conta uma história parecida com a sua. Sempre há algo que ele se identifica, sempre há algo que talvez o incomoda, né? E é um caminho que ele vai buscar dentro da especialidade. E isso é até um ponto bem importante que para gente, né, para nós veterinários que já somos formados, que já estamos ingressados na veterinária há algum tempo, é sempre importante a gente falar para os mais novos, para o pessoal que está começando, como escolher uma especialidade, né? Eu sempre falo para as pessoas, para os estagiários que a gente encontra nas clínicas aí afora, que o importante é você não somente buscar a melhor condição financeira, essa especialidade vai trazer, essa especialidade dá mais dinheiro, né? Então, na época da faculdade, todo mundo queria mexer com reprodução, porque reprodução dá dinheiro. Aí depois teve a febre da inspeção de alimentos, porque a indústria paga mais. Só que assim, você vai ser feliz, você tem um propósito naquilo, né? E isso foi Exatamente. também, né, o pessoal aí que são seus seguidores que não me conhecem. Eu sou radiologista, né? Descobri a radiologia por um acaso também, no finalzinho da faculdade, que foi algo que eu me apaixonei. Sempre tive muita facilidade com estudos de anatomia, com a parte óssea, com a parte de biomecânica, e isso acabou me levando, né? Também gosto de tecnologia e o diagnóstico por imagem nos traz isso, né? Eu acabo me identificando
eu sou curioso por natureza e o diagnóstico é um mundo de curiosidades, né? Que a gente sempre está descobrindo coisas novas, diagnósticos que vão se enquadrando. Então, tudo tem que ter um encaixe, né? Para a gente ser feliz na especialidade que a gente encontra, que a gente se encontra, né? O pessoal se engana falando que vai fazer veterinária porque não quer lidar com gente, né? Quer lidar só com bicho, mas o bicho para a gente é só a cerejinha do bolo, na grande maioria das vezes. Então, a especialidade, a gente tem que ter em mente que a especialidade, a gente tem que gostar muito do que a gente faz e também, de certo modo, ter um dom, né? Eu acredito que cada segmento dentro da veterinária, nós precisamos ter um dom. Como, por exemplo, falando de você, né? De anestesia, controle de dor, que é algo muito importante dentro da veterinária. E é algo que é tão banalizado, né, Mari? Tia, assim, na verdade, o que que acontece? Eu dou algumas aulas, né? Então, eu gosto muito de falar sobre dor. E uma das coisas que eu falo é que o que eu observo, assim, tipo, porque eu sou volante, né? Então, eu vou em várias clínicas, eu conheço vários veterinários, e o que eu percebo, assim, é que as pessoas não sabem lidar com a dor, né? Não sabem, primeiramente, avaliar a dor, né? E, assim, o que eu vejo muito é dipirona e tramal, dipirona e tramal, dipirona e tramal, né? A gente sabe, hoje em dia, estudando farmacologia, estudando a dor em si, a gente sabe que existem milhares de fármacos, né? A dor, a gente pode cercar a dor de várias maneiras, né? Não só com dipirona e tramal. A gente tem anti-inflamatórios, a gente tem gabapentinoides, a gente tem os opioides, a gente tem os bloqueios locorregionais, também de forma contínua, né? Então, a gente tem vários modos de lidar com a dor e principalmente a parte clínica, assim, que não está muito ligada na anestesia, né, que não estuda muito essa parte de controle de dor, eu vejo às vezes, né, eu vou fazer uma anestesia, e aí às vezes o animal ele precisa de uma analgesia um pouco mais forte no pós-operatório, né, e aí quando eu vou ver, tá prescrito de pironitramal só. Então, assim, eu vejo um certo medo de entrar, por exemplo, com um opioide um pouquinho mais forte. Ah, não vou fazer uma metadona, não vou fazer uma morfina, porque, sei lá, depressão respiratória, sabe? Não, é que assim, como eu tô muito na rotina, eu não tenho medo de usar essas coisas, né? Mas quando a pessoa não tá na rotina, a pessoa realmente tem medo e eu entendo, né? Até porque na medicina humana também é assim, tipo. Então, assim, pro hospital te oferecer uma morfina, os caras chamam um anestesista, né? Então, assim, eu entendo esse medo, mas eu acho que não só o anestesista, acho que todo médico veterinário que atende, né, na clínica, eu acho que precisa estudar um pouquinho sobre dor, né? Tirar um pouquinho esse medo de tanto de entrar com opioides um pouco mais fortes, fazer uma sedação, né? Porque às vezes precisa, às vezes você está num, numa emergência ali, né? Sim. E a gente sabe que as clínicas, elas não têm anestesista fixo, né? São poucas as clínicas que têm anestesista fixo, né? Mais hospital, essas coisas. Então, assim, a pessoa tem que saber fazer pelo menos uma sedaçãozinha. Ah, chegou um animal mordido por outro, sabe? Às vezes tô entrando em contato com vários anestesistas. Gente, meu gato tá aqui me arranhando, desculpa. Por isso que ele tá causando aqui. E então, assim, filho, vai pra lá um pouquinho. Vai pra lá. Então, assim, fazer uma sedação, às vezes, básica, né? Eu acho que é importante. Pulou no meu colo. Peraí, gente, eu vou tirar ele da sala rapidão. Ai, ai, ai. Os bichanos. É, Bichanos querem ser blogueiros também. esqueci de fechar a porta. Então, assim, eu acho importante, né, a gente ter esse conhecimento de fazer uma analgesia mais forte, né? Às vezes dar uma sedadinha, assim, naquele paciente. E o anestesista, sim, ele é importante, né? Então, se tiver um anestesista, claro que chame o anestesista, né? Sim. Mas se não tiver, você não pode deixar o animal com dor, né? Você vai fazer o quê? Você vai segurar o animal, fazer uma contenção física para dar ponto, para limpar uma ferida que está doendo, né?
Então, eu acho que isso é muito importante Uhum. nessa parte. Já fazendo um link aqui com o nosso roteirinho, né, que a gente escreveu aqui para deixar a nossa live bem dinâmica. Mari, queria que você falasse um pouco sobre a importância do veterinário anestesiologista, não somente nos procedimentos cirúrgicos, mas também na rotina, no dia a dia, nisso que você acabou de falar, no aconselhamento dos clínicos. Porque todo veterinário que ele é especialista em uma área, nós damos essa assessoria para os clínicos de modo geral, né? Sim. Porque o clínico ele acaba tendo uma visão muito generalista de um pouco de tudo, né? Então, é muito comum as pessoas mandarem para mim exames, pedir uma opinião, às vezes um diagnóstico que eu dou, pedir uma opinião de tratamento, nos casos ortopédicos, nos casos de rotina do dia a dia. E você, como anestesiologista, você também tem às vezes, essa capacidade de orientar esses clínicos, acho que principalmente no manejo da dor, né? É, é assim, uma coisa que acontece muito, é assim, às vezes eu recebo mensagem de colegas, assim, ou amigas próximas, né? Ai, Mari, o que que eu posso fazer? Sei lá, fala bem por cima, o que que eu posso fazer nessa gata que chegou aqui, eu preciso fazer uma sutura. É assim, é uma coisa difícil também, porque é o que a gente sempre bate na tecla na anestesia, que não existe uma receita de bolo, né? Então eu não consigo te passar um protocolo sem avaliar o animal, né? Então, é que quando a gente trabalha muito tempo naquilo, tudo isso já a gente já faz na nossa cabeça automaticamente, né? Então, eu olho para um paciente, eu vejo que aquele paciente, eu já sei a idade dele, eu já sei os exames, já vi os exames dele, já vi o temperamento, né? Então, tudo isso influencia no meu protocolo, né? Eu não vou fazer a mesma coisa para um gato dócil, a mesma coisa para um gato bravo, né? A gente sabe que a gente precisa pesar um pouquinho mais a mão, né? Mas eu também preciso saber da parte laboratorial desse animal, né? Preciso saber quantos anos ele tem, preciso saber se os exames dele estão tudo ok, se o fígado tá ok, se o rim tá ok, para não sobrecarregar também, né? Não adianta você sedar, chapar o bicho para fazer qualquer procedimento e ele que lute depois, entendeu? Então, assim, a gente precisa pensar em tudo. Então, isso é uma coisa que às vezes me pega um pouco quando as pessoas me pedem um protocolo, né? E aí eu sempre falo, depende. Aí, tipo, o pessoal fica meio bravo quando eu falo depende, mas é que depende mesmo, depende de vários aspectos. Né? Então, eu preciso saber temperamento, eu preciso saber se esse animal é obeso, se não é, né? Porque tudo isso vai influenciar a dose, vai influenciar a escolha de fármacos. E, mas eu sempre tento ajudar assim o máximo possível. Mas eu acho que é importante, né, o clínico ele ter uma linha de raciocínio parecida com o do anestesista, não para anestesiar. Eu não acho que o clínico tem que anestesiar, tá? Hum. Mas eu acho que ele pode sim aprender a sedar quando não tiver um anestesista disponível, porque às vezes acontece muito, né? A gente tem um grupo de anestesistas, por exemplo, no WhatsApp, que às vezes ninguém está disponível para ir em tal lugar, né? Uhum. Então, assim, não tem como deixar o bicho sentindo dor, não fazer tal procedimento ali, uma sutura, uma tala, qualquer coisa que seja, porque não consegue sedar, né? Então, eu acho isso muito importante, né? Não para excluir o anestesista da sua clínica, né? Porque o anestesista, sim, ele está preparado, porque é o que eu falo, te sedar, anestesiar é fácil, qualquer um faz. Se Uhum. eu treinar minha mãe para fazer isso, ela faz. Se eu ensinar minha mãe a pegar um acesso, calcular a dose, entubar e olhar o monitor, ela vai fazer, entendeu? O difícil são os BOs. Então, assim, você tem um problema aí no transoperatório, um problema de monitoração. Se você não souber o que fazer, não te adianta nada, né? Então, o fato de anestesiar, o fato de sedar é fácil, né? O Uhum. problema é resolver os problemas que aparecem, né, as intercorrências que acontecem no transoperatório, durante uma sedação, porque assim, a gente fala, a sedação não tem perigo. Tem, né? A partir do momento que você faz uma sedação, o animal ele já corre um risco, né? Ele já entra ali na asa, né? Asa um, asa 2, asa 3, asa 4. Então, Uhum. assim, existe o risco, né? Por isso que a gente tem monitoração, né? A parte do anestesiologista, mais importante é a monitoração, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem
muitas coisas assim para monitorar, muitos parâmetros, né? Então, a gente tem aí um monitor multiparamétrico que a gente, além de tudo que era o básico de antigamente, de frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura e saturação, que era o básico, né? A gente tem aí capnografia, a gente tem análise de gases, a gente tem bombas de infusão para saber o quanto que a gente está mandando de medicação para o paciente, né? A gente tem aí pressão arterial invasiva. Então, assim, a gente tem uma monitoração um pouco mais a funda que garante a segurança do paciente, né? Então, a gente nunca pode excluir o anestesista, tá? Mas o anestesista ele pode ajudar o clínico, sim, a ter um raciocínio para uma situação de emergência ali que ele precisa fazer um procedimento rápido de rotina, assim, de uma sutura, uma tala, qualquer coisa que seja. Eu vou entrar num tema um tanto polêmico agora, né? Que são sedações, né? São sedações e exames de diagnóstico por imagem, né? Nos Estados Unidos, né, na verdade, em alguns países, não só nos Estados Unidos, mas em alguns países fora do Brasil, os exames radiológicos, que são exames que há uma exposição aos raios X, seja ele os exames radiológicos, seja os exames tomográficos, os exames de ressonância magnética, talvez sim, também é muito importante. Mas nós que somos operadores, nós que somos ali, que executamos o exame de raio-x, nós temos que estar na sala segurando o animal, contendo o animal para poder fazer o exame. Fora do Brasil, já é protocolo, né, de algumas instituições, quase todas já estão aderindo a essa modalidade, de fazer os exames, qualquer que seja, com o animal sedado, né? Seja um raio-x simples, seja um exame de ressonância magnética, seja um exame de tomografia, o animal está sedado, né? Aqui no Brasil, né, os exames de ressonância magnética e tomografia, eles são, né, obrigatoriamente, eles são feitos com sedação. Então, os centros que já possuem essa modalidade diagnóstica, eles têm um anestesista que fica ali na sala, que fica ali monitorando o animal, mas os exames de raio-x ainda não. Os exames de raio-x ainda depende de nós estarmos ali contendo o animal. Fora do Brasil, isso já é uma outra realidade, né? Ah, mas por quê? Né? São alguns itens que são muito importantes que a gente deve levar em consideração. Primeiro, a qualidade da imagem radiográfica, né, ela é totalmente diferente quando o animal está sedado. Alguns posicionamentos, algumas projeções, nós só conseguimos obter se o animal estiver sedado. Então, por exemplo, exames que nós precisamos fazer um planejamento cirúrgico, né, como exames de cora, né? Os radiologistas que estão aqui online conosco vão entender o que é o cora. O cora, ele é um exame que nós precisamos radiografar isoladamente o fêmur e a tíbia, né? De forma perfeita, de forma que não tenha nenhuma tortuosidade. E fazer isso com um animal acordado é uma missão quase que impossível. Primeiro, se o animal já está fazendo um exame desse tipo, ele é um animal que tem dor, principalmente dores crônicas. É um exame que a gente precisa fazer uma tração, uma força muito excessiva para que ocorra o alinhamento dos membros, né? Então, um animal acordado, ele não vai deixar fazer. Esses são os exames mais avançados que, na minha rotina, eu, né, exijo que esses animais sejam sedados para a gente conseguir fazer. Mas fora do país, os exames básicos, como o raio de tórax, é feito com o animal em sedação. Então, a gente tem a questão da qualidade, uma qualidade de imagem muito superior, né? A gente consegue posicionamentos perfeitos, seja tórax, crânio, exames de coluna. E o segundo ponto é que nós não estamos diretamente ali na sala com o animal. O animal ele é sedado, ele é monitorizado, coloca-se em cima da mesa, coloca, né, alguns calços ali para segurar as patas do animal, segurar o animal na posição, e é feita a radiografia, ou seja, é feita uma única radiografia de forma precisa. A gente aqui no Brasil, a gente fica lidando com o bicho, faz uma, não ficou bom, faz outra, torceu, faz outra, ele pulou, faz... E dá-lhe radiação. E dá-lhe radiação, e dá-lhe radiação. Então, assim, isso daí é uma cultura, né? É a polêmica que eu quis chegar, porque é uma cultura do veterinário, hoje em dia, de fazer o exame com o animal acordado.
Claro, eu entendo que há limitações financeiras, há limitações técnicas, há limitações de ambiente, que tem lugares que a gente vai fazer os exames que não é propício para fazer uma sedação, não tem o mínimo de suporte, é apenas um consultório, né? Então, há limitações. Mas os exames com sedação, né, eles são 1000 vezes melhores, né? Exames que a gente faz de displasia coxofemoral, quando o animal já tem uma dor crônica, e fazer um posicionamento de extensão de displasia coxofemoral é algo muito difícil, né? Quando os meus clientes também eles já me conhecem, né? E já meio que entendem como que é o meu trabalho, né? Se a gente consegue fazer um posicionamento perfeito, né, com o animal acordado, um animal tranquilo, ótimo, a gente consegue ter um diagnóstico preciso. Mas às vezes a gente pega ali um canicurso, né, de quase 60 quilos, que está relutante, que não deixa posicionar. A gente sempre conversa com o clínico, se ele topar, a gente faz o exame, se ele não topar, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Mas, às vezes, o diagnóstico ele não acaba sendo fidedigno, né? A gente deixa algumas lacunas e a gente acaba interrogando alguns diagnósticos. Então, é algo que talvez a gente, com essa live, com o objetivo dessa live, é realmente fazer uma educação continuada, né? Que as sedações, elas são seguras, mas devem ter ali um aparato, uma base de conhecimento para saber o que está fazendo. E talvez, quando for, talvez o clínico não tenha essa segurança, realmente chamar um anestesista volante e fazer essa sedação. E é o que eu faço na minha rotina, né? Quando eu preciso fazer esses exames que são especiais, assim, que são exames que realmente eu necessito, eu já oriento o veterinário a fazer os exames pré-cirúrgicos ali, básicos, né, para submeter o animal a um procedimento desse, né? Seguindo esse ponto, Mari, falando sobre os exames pré-anestésicos, que eu acho que é bem importante, eu queria que você comentasse um pouco mais da importância desses exames pré-anestésicos, quais são os exames que você, na sua rotina, você prioriza, né? Exames do tipo, exames de sangue, os hemogramas da vida, as funções, os perfis. Se você também pede alguns exames de imagem, do tipo um eco, Doppler, o que você geralmente sugere nas suas anestesias? Ó, só dando um gancho no que você falou, eu acho muito importante essa parte da sedação, tá? Para posicionamento decente do animal, né? Porque a gente sabe que, sei lá, pelo menos na minha rotina, 70% dos animais não são colaborativos, tá? Seja eles por serem agressivos, seja eles por serem muito agitados ou por terem algum tipo de dor. Eu sou a doida da sedação, tá? Então, assim, o que precisar sedar, seda. A minha cachorra, ela foi fazer um raio-x, eu sedei, tá? Porque, ela era super medrosa, então, assim, eu virava ela de decúbito dorsal, meu, a cachorra arregalava os olhos, a frequência dela ia a milhão. Eu acho que não tem necessidade de expor o animal a esse estresse, né? Eu acho que uma sedação isolada não vai sedar o animal todo dia, entendeu? É uma sedação isolada, é um single shot ali, não vai fazer mal para um animal saudável, né? Então, às vezes, pô, é um animal jovem, um animal saudável, e mesmo que não seja, tá? Mesmo que seja um animal cardiopata, um animal neurológico, eu acho que qualquer coisa que eu for utilizar é melhor do que o estresse, né? A gente sabe que o estresse leva o animal ao aumento de corticoide, glicemia, e isso é muito mais prejudicial do que o fármaco que eu vou usar na sedação, tá? Então, assim, eu sou super a favor, de verdade, de sedar animais que não são colaborativos. Claro que existem aqueles animais que parecem bichinho de pelúcia, né? Você posiciona, eles ficam perfeito, né? Então, acho que para vocês, esse tipo de paciente, eu acho que até nem precisa de sedação, porque é um paciente que vai deixar você realizar o exame. Mas, realmente, pacientes não colaborativos, pacientes agressivos, não tem como. Gato, né? Então, assim, eu acho que
precisa sim ter essa sedação, eu acho que a gente precisa incluir essa cultura aí de sedação mesmo para exame radiográfico, às vezes até para ultrassom. Já me pediram sedação até para fazer eco, sabe? Porque não adianta. Você vai fazer um eco, você vai fazer um eletro, um exame cardiológico num paciente agitado, você vai ter inúmeras alterações, né? O paciente está lá estressado, frequência cardíaca aumentando, pressão arterial aumentando. Então, assim, não tem como você ter também um exame fidedigno com um paciente estressado, né? Então, eu acho que é muito importante, tá? Essa parte de sedação em exames, seja radiológicos, ultrassonográficos, cardiológicos, tá? Então, eu acho que se o paciente precisa dessa sedação, eu acho importante fazer, tá? Agora, falando na parte dos exames, o que eu acho importante, né? Falando na parte das anestesias de procedimentos eletivos ou procedimentos emergenciais, de urgência, que seja. Eu não costumo entrar, já barrei, inclusive, cirurgias que a gente não tem exame, né? A gente sabe que tem essa questão financeira que você falou, principalmente aí na parte de sedar para fazer um exame radiológico, por exemplo. A pessoa já está gastando com o raio-x. Aí a pessoa não vai querer gastar com uma sedação, né? E se, por exemplo, se a gente está numa clínica que não tem estrutura, né? Não tem oxigênio, não tem fármacos, não tem um umbu que seja, né? Se o animal entrar em apneia. Então, assim, o anestesista ele tem que levar suas coisas, né? Então, a gente tem aí esse serviço de anestesista volante. Eu sou anestesista volante, eu tenho tudo. Tenho todas as minhas medicações, eu tenho aparelho de anestesia, tenho ventilador mecânico, tenho bombas de infusão, tenho oxigênio. Então, se eu sou solicitada para ir numa clínica que não tem estrutura, eu levo tudo, né? Só que isso gasta dinheiro, né? E a gente tem que cobrar. E às vezes o tutor não vai pagar, né? Às vezes o tutor ele tá lá com aquele dinheirinho contado para fazer o exame que o clínico pediu, né? Ele não vai desembolsar mais X valor para fazer para uma sedação, entendeu? Então a gente tem realmente esse problema financeiro na parte da medicina veterinária, tá? Então, falando aí em questão dos exames, sempre que eu vou entrar no procedimento cirúrgico, eu acho que o mínimo assim que a gente tem que ter um hemograma. Se tratando assim de pacientes até um ano, eu até não peço um perfil renal, um perfil hepático. Se o tutor aceitar fazer, melhor ainda. Para mim, quanto mais eu tiver de informação, melhor, né? A gente sabe aí que paciente, se não for nada congênito, paciente de até um ano, 2 anos, 3 anos, não vai ter função renal alterada, função hepática alterada, tá? Mas se tiver uma doença congênita, vai ter, e a gente só vai saber se fizer os exames, né? Ou a gente vai saber ali na hora, se der algum BO. Falando em exames cardiológicos, eu sempre peço, tá? O que eu peço, normalmente não sou eu que faço a avaliação, né, para marcar a cirurgia. Infelizmente, na medicina veterinária, a gente ainda não conseguiu introduzir a avaliação pré-anestésica, né? Entrando aí na questão de problemas financeiros, né? Porque ia ter que desembolsar mais um dinheiro para fazer uma avaliação anestésica. Então, assim, eu, na minha rotina, pelo menos, eu acabo conhecendo o paciente no dia, tá? Então, é uma coisa que eu acabo chegando um pouquinho mais cedo, aí eu vou conversar com o tutor, eu avalio os exames, né? Então, já barrei cirurgias que eu não tinha exame, né? A gente sabe que existem alguns pacientes que têm predisposição à cardiopatia, né? Então, cardiopatias congênitas, Spitz, raças pequenas, né? Yorkshire, a gente sabe que Spitz principalmente, né? A gente tem aí algumas doenças cardiológicas que a gente só vai saber se tiver exame, né? Então, o que eu peço? O que eu converso com as clínicas parceiras minhas, né? Em questão de exame cardiológico. Ausculta seu paciente, né? Ausculta ele, vê se tem alguma alteração de ritmo, alguma alteração de pulso na palpação de pulso, né? Se tem algum sopro. Se você auscultar alguma alteração, aí você pede o exame, o eco, tá? Mesmo que seja um paciente jovem. Agora, se é um paciente... mesmo que seja um paciente jovem. Agora, se esse paciente jovem ele não tem nenhuma alteração cardíaca na ausculta, eu, de qualquer forma, eu sempre peço um eletro, tá? Possivelmente um eletro, e se tiver algum sopro audível na auscultação, aí eu peço realmente um ecocardiograma, ou se dá alguma alteração no eletro, porque às vezes
aumento de amplitude de ondas, né? Algumas coisas sugestivas de doença morfológica, né? Então, se dá alguma alteração no eletro, que seja, que possa ser uma alteração morfológica, aí eu falo, não, vamos pedir um eco para ver se está tudo bem, e aí a gente entra. Mas na maioria dos exames, assim, é que são duas coisas diferentes, né? Eu não posso falar aqui que é melhor um eletro ou um eco, né? Porque Varia de caso a caso. um avalia a condução elétrica, o outro avalia a morfologia. Às vezes a condução elétrica está tudo bem, mas a morfologia dele tem alguma insuficiência, né, de válvula, com repercussão e a gente não sabe. Pode ser um paciente que tem com repercussão hemodinâmica e nunca teve sintomas em casa, né? Então a gente precisa, né, de exames. Mas o básico que eu peço, assim, realmente um hemograma, função renal hepática e um eletro, né? E se tiver alguma alteração em ausculta, um eco. Ah, legal. Eu queria também que você aproveitasse o gancho que você está falando sobre a anestesia, a sedação em animais idosos, né? Que a gente tem ainda, principalmente isso é uma queixa dos tutores, né? E como a gente tem bastante veterinário aqui nos assistindo, é importante a gente passar essa orientação sobre a anestesia em animais idosos. Você vai sugerir um procedimento cirúrgico, às vezes simples, né? Ou às vezes um procedimento cirúrgico que requer, né, a cirurgia, né? E as pessoas às vezes os tutores ficam um pouco ressabiados de fazer a anestesia porque o animal é idoso. Ah, eu não vou fazer essa cirurgia porque meu animal é idoso, eu não quero submeter ele a esse risco. Sabemos que todo procedimento há um risco, né? A gente trabalha com biologia, e biologia não é exata, né? Nem tudo é 100%, mas quanto mais o tempo passa, mais a veterinária avança, mais a medicina avança, o conhecimento. Hoje nós temos equipamentos que há 2 anos não tinha, né? Na veterinária, né? A medicina vem melhorando e a veterinária consequentemente vem acompanhando junto. E alguns equipamentos que existiam apenas na medicina humana, hoje a gente tem na veterinária também. E isso traz segurança ao paciente. Como que os clínicos abordam essa questão? Anestesia e paciente idoso. Tia, assim, eu tenho umas clínicas parceiras, né? Então, as clínicas parceiras, elas sabem que eu não vejo problema em anestesiar paciente idoso. É o que eu falei, eu sempre, é questão de pedir exames, né? Porque sempre que a gente tem exames, a gente tem ali, pelo menos a gente está resguardado, né? Se acontecer alguma coisa, pelo menos a gente pediu, né? O que eu costumo conversar sempre, principalmente com os tutores, né? Porque as clínicas que eu vou, eles já sabem a minha abordagem, eles sabem que é engraçado que assim, que as minhas anestesias mais tranquilas são em pacientes idosos, tá? As anestesias em pacientes jovens são as que dão mais trabalho. Às vezes o paciente jovem tem algumas arritmias transcirúrgicas, nada que, né, seja preocupante. Mas assim, aquele paciente chatinho que fica hipocorado na hora da sedação, né? Às vezes você diminui muito a frequência cardíaca do animal e aí ele fica hipocorado, aí você tem que atropinizar. Então, assim, às vezes os pacientes jovens são os mais chatinhos para anestesiar, tá? Eu sempre falo, gente, ó, paciente idoso. Esses dias eu até anestesiei um de 16 anos, né? Era um pacientezinho que precisava há um tempão fazer limpeza de tártaro, né? E aí a tutora, não, eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Resultado, o cachorro chegou a 16 anos, aí a boca tava podre, né? A clínica falou, a gente precisa fazer, né? Vamos fazer e tal. O exame do cachorro, zero bala. Tudo, função renal, função hepática. Cardiológico, claro que deu ali uma alteraçãozinha, mas coisa senil, né? Não é nada preocupante, não tinha repercussão hemodinâmica, o paciente nunca apresentou nenhum sintoma, né? Nunca ficou cianótico, nunca teve síncopes. Então, assim, eu falei, gente, vamos entrar, né? Procedimento odontológico ainda, que não vou falar que é tranquilo, né? Mas não é um procedimento invasivo, né? Não é um procedimento que o animal vai ter aí um risco de hemorragia, né? Então, assim, a gente avalia o tipo de procedimento, a gente avalia quanto tempo esse paciente vai ficar
anestesiado. Mas eu acho assim, o que eu sempre converso, né? Sempre que eu vou conversar com os tutores, eu explico a questão de risco anestésico, né? Que a gente sempre tem que explicar. Eu sempre falo, ó, não existe risco zero, assim como na medicina humana, tá? Nenhum procedimento cirúrgico, nem mesmo uma sedação tá isenta de riscos, né? E eu sempre explico. Aí eu pego o animalzinho da pessoa e eu coloco dentro dessa escala de risco anestésico. Eu falo, ó, por exemplo, a Mel, ela é uma paciente jovem, né? Vamos supor que eu vou anestesiar uma cachorra de 2 anos para um procedimento eletivo. Então eu falo, ó, a Melzinha, ela tem 2 anos, ela é uma paciente considerada jovem, os exames dela estão tudo ok, ela vai passar por um procedimento eletivo, né? Por mais que a castração de fêmea seja um procedimento invasivo, é um procedimento de rotina, né? Não vou falar que não existem riscos, porque existem, né? Mas é um procedimento de rotina, então a melzinha ela se encaixa no risco um, né? Aí se eu vou conversar sobre outro paciente, vamos supor, um paciente que já tem aí uma doença, já é um cardiopata, né? Aí eu já incluo ele, por exemplo, é um cardiopata associado com uma leve doença renal, né? Então eu já incluo aí ele numa asa 2, asa 3. Né? Então, eu mostro para o tutor o porquê que aquele animal está naquele risco anestésico, né? Só que eu sempre complemento dizendo, né? Eu explico tudo que eu faço, eu explico desde a minha sedação, eu explico toda a monitoração que eu faço em cima do paciente, né? Eu explico que toda cirurgia que, por exemplo, tem um bloqueio locorregional é uma cirurgia que me dá mais segurança, né? Porque eu não preciso ficar fazendo muita medicação, eu não preciso aumentar o meu anestésico geral, eu não preciso aumentar a minha infusão de opioide, né? Então, toda cirurgia que eu uso menos fármaco, obviamente eu vou ter menos efeitos colaterais e, obviamente, eu vou diminuir o risco anestésico, né? Então, por exemplo, aí vamos só pincelando rápido, a questão da peridural, né? Muitas pessoas falam, nossa, mas você faz epidural para uma castração de fêmea? Eu falo, faço. Porque eu não preciso ficar fazendo mais fármaco nenhum durante o procedimento, né? Então, assim, eu sempre explico para o tutor, né? Porque às vezes eles, não quero que raspe, não sei o quê. Eu falo, ó, pelo cresce, né? E o fato de eu fazer um bloqueio no transcirúrgico vai diminuir o risco anestésico, né? Então, eu sou um pouco chata, né, em relação a isso. Eu sou um pouco insistente. Eu sou tão insistente que até dono de Spitz deixa eu fazer peridural, pra você ter uma noção. Porque dono de Spitz a gente sabe que não gosta que raspe, né? E só que eu sou tão insistente nessa questão de diminuir o risco anestésico, porque eu quero fazer tudo para diminuir o risco anestésico, né? Uhum. Não dizendo que quem faz TIVA, por exemplo, aumenta o risco anestésico, não é isso. Mas é que eu me sinto mais segura com o procedimento, com o paciente bloqueado ali na hora de fazer o procedimento, né? Então, assim, o paciente idoso, é, ele só vai aumentar o risco anestésico por conta da idade. Por quê? Porque junto com a idade vem as doenças, né? Então, raramente você vai pegar um paciente idoso com os exames tudo ok, que não tenha uma insuficiência de válvula, que não tenha uma alteraçãozinha renal, né? Ali, mesmo que não tenha alteração em perfil renal, a gente sabe que o perfil renal, quando tem alteração em ureia e creatina, é porque os néfrons eles já estão muito acabados, né? Eles já estão quase 75% acabados, né? Então, às vezes o paciente ele tem sim, né, um rim um pouquinho mais zoado, mas a gente não sabe por quê, né? Não fez um exame um pouco mais, não fez um exame de urina, né? Não fez um ultrassom para ver como que tá ali a morfologia daquele rim, né? Então, mas não vejo problemas em anestesiar paciente idoso, porque se fosse assim, minha avó quebrou a perna, ela não vai operar? Vai ficar. Minha avó tem 80 anos, ela quebrou a perna. Vamos supor que ela viva até os 97. Ela vai ficar 17 anos com a perna quebrada, entendeu? Então, assim, se na medicina humana eles anestesiam um paciente idoso, por que que a gente não pode anestesiar? Né? Uhum. Só que a gente tem que pensar aí também na fisiologia do paciente idoso, né? Saber todas as doenças que ele tem, tudo que pode dar de alteração no transcirúrgico. E uma anestesia bem monitorada, não importa o paciente que está na mesa, né? Se você está monitorando bem o paciente, é o que você falou. Hoje em dia, a medicina veterinária, graças a Deus, evoluiu muito, né? Porque até um tempo atrás era só ketamina e xilazina, né?
Então, aumentou até hoje também, né? Caiu. Então, voltou? Acho que deu uma travada aí. Voltou, cara, Tá minha tudo bateria tá certo? acabando aqui. Tá tudo certo. Ah, tá. Então, até um tempo atrás, né, era só ketamina e tiazina. Hoje a gente sabe que ainda existe, mas graças a Deus a gente está aí cada vez mais crescendo os anestesiologistas, né? Cada vez mais formando mais anestesiologistas. E aí a gente consegue, né, fazer. Porque eu acho assim, é uma equipe, né? Então, o cirurgião e o anestesista, eles são uma equipe, né? Se o paciente ele não está relaxado na mesa, se ele não está bem anestesiado, o cirurgião não vai conseguir fazer uma cirurgia boa, né? Sim, Se você que está aí na parte da ortopedia, né? Se o paciente não está relaxado, se o paciente está com a musculatura rígida, você não vai ter uma boa redução de fratura, você não vai conseguir fazer, você vai suar, a sua cirurgia vai ser ruim, sim. entendeu? Então você precisa de um anestesista parceiro, de um anestesista que saiba o que está fazendo, né? Então eu acho que é um trabalho em equipe, É. né? Uma chave bem interessante para a gente. Nosso tempo está encerrando já, Mari. Passou rápido, Ah, não deu nem tempo de falar o roteiro aqui. eu falo muito também, né? Eu Não, mas o esqueço. assunto é bom, vai fluindo, isso é muito bom. Comunicação é tudo, né? Comunicação entre veterinários, entre colegas, né? Que se comunicam de forma clara, de forma precisa, de forma coesa, de forma ética. Isso é muito importante. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto importante é a comunicação com o tutor, né? Explicar os riscos, os benefícios, sempre de forma que eles entendam, que eles compreendam que a importância, que é mais importante pesar menos a mão em um anestésico e utilizar um bloqueio, né? Só que o bloqueio vai ter que raspar o pelo daquele cachorro branquinho sedoso, que o pelo cresce, que isso vai passar, que é um problema momentâneo. E isso é muito importante. E a veterinária, os veterinários, os clínicos, nós também acaba às vezes pecando no quesito de comunicação com o tutor, principalmente, e com o colega veterinário. Com o tutor, a gente tem sempre que explicar de uma maneira muito clara, de uma maneira muito, talvez menos técnica, né? Para que ele realmente absorva aquela informação, aquela necessidade que a gente está tentando passar para ele. Né? Trazer realmente, porque você falou, você precisa anestesiar, fazer uma anestesia numa pessoa idosa, tem que ser feito, né? Só que isso tem um acompanhamento, realmente saber vender o seu trabalho de forma ética, né? Sim. Mari, eu queria falar sobre bloqueios, né? Uma vez eu acompanhei você fazendo um bloqueio guiado por ultrassom, achei isso muito interessante, mas acho que não vai dar tempo, porque a gente tem pouquinho tempo, infelizmente nosso tempo é curto, então vai ficar para uma segunda oportunidade. A gente faz uma live só sobre Só bloqueios. sobre bloqueio. Pessoal, vocês que estão entrando, eu estou vendo que tem gente entrando ainda. A gente já está no final da nossa live. Infelizmente, o Instagram só permite aí 1 hora, 50 minutos de live. Mas a live vai ficar gravada aqui no meu perfil, também no perfil da doutora Mariana. E também em breve vai estar no YouTube de forma organizada para a gente poder assistir. Se vocês tiverem pergunta, quiser mandar a pergunta aqui para a gente vai responder rapidinho. Se não, pode mandar direto para mim ou direto para a doutora, que a gente vai responder depois com calma. Certo? Algo mais a acrescentar, Mari? Ah, acho que é isso. Acho que a gente pode depois fazer uma outra live, falar um Sim, pouquinho mais sobre bloqueios. Eu falei para você, né? Eu gosto de falar muito, porque como eu dou aula, eu vou falando vários assuntos ao mesmo tempo e aí eu me perco. vai ser Quando legal. for assim, pode me falar, Mari, foca aqui. Não, isso é bom, isso faz parte. Já houve lives que eu fiz, né, que às vezes a pessoa fica um pouco mais tímida e aí, né, fica difícil, Aí não vai o gente. assunto, né? Fica difícil, mas flui, mas tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas quando é dinâmico, né, a gente acabou que nem falou todo o tópico, tudo que a gente tinha É verdade. programado para falar, tem talvez mais 5 ou 6 itens, mas que pena que o nosso tempo é curto.
Mari, quero agradecer muito por ter aceitado o convite, a sua participação aqui conosco. E em breve a gente vai estar fazendo uma parte 2. Faremos. Muito Beleza? obrigada, Ti, pelo convite. Obrigada mesmo. Gosto muito de falar sobre isso, gosto muito de falar sobre anestesia. Pode me chamar sempre que precisar, falar sobre bloqueio, falar sobre sedação, falar sobre qualquer coisa que seja relacionada à aneste, tá? E é isso. Beleza, é isso, pessoal. Não tenham medo de sedação, não tenham medo de chamar o anestesista quando precisar. Certo? Estamos... Pessoal, muito obrigado por todos aí que participaram. Valeu, obrigado, Mari. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.